Boa noite a todos. Então, vamos dar início à nossa aula, tá? Na verdade, vamos continuar o exercício da aula passada. Nós paramos aqui, pessoal, tá? O que a gente fez? A gente interpretou, então, ali o nosso problema, né? Anotamos, então, as temperaturas de baixa e de alta do sistema, né? A gente sabe que o sistema tem um lado de baixa e alta, né, pressão e um lado de baixa e alta temperatura, né? O que a gente sabe? Que na entrada do dispositivo de expansão e na entrada do condensador, a gente tem o lado de alta. Então, lá eu vou ter alta pressão e alta temperatura. E os dispositivos que faltam, né? A entrada do evaporador e a entrada do compressor, tem que ficar claro que é a entrada, tá, gente? Porque depois do compressor, por exemplo, já é saída. E aí isso tem que ficar claro para a gente. A sequência dos elementos, tá? E que a gente pode falar de formas diferentes e está representando o mesmo ponto. Por exemplo, a entrada do condensador, tá? É exatamente o mesmo ponto que a saída do compressor, porque está conectado um no outro, tá? É por isso que a gente usa o termo entrada para todos, tá? Porque se eu falar, Antônio, teve vazamento lá na entrada do condensador, ou se eu falar, ou se outra pessoa vier e falar, ó, tem vazamento na saída do compressor, o ponto é o mesmo, mas isso acaba confundindo um pouco. Então, a gente sempre se refere às entradas do componente, tá? Então, a gente sabe que dispositivo de expansão e condensador, lado de alta, dispositivo do evaporador e compressor, lado de baixa, tá? Então, a gente botou aqui as temperaturas. A entrada do condensador, como é bem na saída do compressor, a gente tem uma alteração depois, mas eu vou ensinar vocês como que a gente analisa, tá? O que a gente faz? A nossa tabelinha, temperatura, pressão, entalpia, entropia, o estado, tá? A gente anota também aqui no canto, ó, o estado da entrada daquele dispositivo. A entrada do dispositivo de expansão entra sempre líquido saturado. A entrada do evaporador é sempre líquido mais vapor. A entrada do compressor, vapor saturado. Este que não é sempre, a gente tem que analisar o sistema. O sistema padrão entra no compressor, vapor saturado. E alguns outros ciclos, aquele que eu quero me garantir de que não vai entrar líquido no meu compressor, vai entrar só vapor, eu faço a entrada do compressor com fluido em qual estado, pessoal? Para garantir a saúde do compressor. O que eu posso alterar ali na entrada? No lugar de entrar vapor saturado, o que eu posso fazer? Aquecer mais vapor? Aquecer mais esse vapor e transformar ele em vapor superaquecido, tá? Que aí mesmo perdendo um pouco de calor, como é um vapor superaquecido, é um vapor a uma temperatura bem maior da evaporação, mesmo perdendo um pouquinho de calor, ele não vai deixar de ser vapor, tá? Isso é o que normalmente se faz, é bem comum e a gente tem que entender o porquê, né, se faz essa alteração. Então, no ciclo padrão, vapor saturado, tá? E na entrada do condensador, vapor superaquecido. Tirando a entrada do compressor, os demais sempre entram nesses estados, tá? Eu sei que são vários pontos, é bastante coisa para lembrar, mas esse é um padrão, tá? Depois não vai ter alterações tirando esse do saída do compressor, tá? Temos ali os nossos estados, agora a gente vai entrar na tabela, tá? Os dados da tabela, a gente não faz cálculo com nada, tá? A gente só analisa e copia o valor. Por isso que aqui precisa estar bem definidas as temperaturas e os estados, porque a tabela a gente seguia pelo estado, tá? Líquido saturado, vapor saturado. Então, se eu inverter isso, eu não consigo me achar, tá? Os cálculos a gente faz depois, porque para fazer todos aqueles cálculos, a capacidade frigorífica, o COP, o trabalho do compressor, eu preciso ter as entalpias. Então, nem adianta eu começar o cálculo que as entalpias eu não tenho. Primeiro eu encontro as 4 entalpias da entrada de cada dispositivo. Tendo essas 4, eu calculo qualquer coisa. Então, vamos lá, tá? Temos a temperatura. Primeiro, vamos analisar a pressão, tá? Vou abrir
abrir a tabela aqui, só um minutinho. Machado, máquinas e motores. Quero tabela do R134A. Aqui. Deixa eu só mudar a tela. Pessoal, as tabelas são essas daqui, tá? A gente encontra fácil essas tabelas na internet. São propriedades dos refrigerantes. Aí eu tenho que botar o tipo de refrigerante. O mais comum é R134A, tá? Eu tenho todas as tabelas. Normalmente eu disponibilizo para vocês tirarem xerox. Mas, né, assim vai ficar um pouco difícil. Se vocês tiverem interesse em outros fluidos e não quiserem procurar na internet, pode me pedir que eu escaneio aqui e mando para vocês, tá? Mas, agora eu não estou usando, mas daqui à frente, já acabamos a nossa disciplina, vocês vão precisar disso. Saibam que basta procurar lá na internet as propriedades do fluido refrigerante que a gente encontra tabelas com facilidade, tá? As tabelas, pelo menos aquelas de qualidade, tem algumas muito simplesinhas que é tão simples que é ruim de usar, tá? As tabelas vêm de duas formas. A primeira coluna, tá? Pode vir temperatura e uma respectiva pressão, tá? A gente sabe que a pressão e a temperatura estão ligados, tá, gente? Quando uma aumenta, a outra aumenta, tá? Não tem jeito. Então, tem dois tipos de entrada. O que é entrada, tá, gente? Para que serve uma tabela? Uma tabela a gente vai colocar algum valor, algum índice, para ler algum resultado, tá? Então, a gente se expressa normalmente dado de entrada, que é o dado que a gente vai analisar dentro da tabela para ter outra informação. Existem dois dados de entrada, né? O que eu posso usar para entrar na tabela? Nesse caso, o meu exercício deu temperaturas, tá? Então, eu vou usar essa tabela aqui, ó, que é a primeira coluna, é temperaturas, porque as temperaturas foram dadas. Então, eu vou ali e procuro as temperaturas que eu estou trabalhando, fica mais fácil. Às vezes, eu não tenho os valores de temperatura, eu tenho os valores de pressão, tá? Não tem problema. As tabelas são nessa ordem aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, primeiro a gente tem que verificar o tipo de fluido aqui em cima. R134A, então é esse, tá? Este aqui é a tabela com o dado de entrada de temperatura. Reparem aqui, ó, que a primeira coluna são valores de temperatura que a gente vai consultar. Se porventura o exercício ou na hora eu não tenho os valores de temperatura, e sim pressão, a pressão de baixa e a pressão de alta, a gente folha ali a tabela e depois a gente tem essa tabela aqui, ó. A tabela é a mesma, só que o que eu tenho aqui, ó, na primeira coluna? Pressão, tá? Porque como as minhas informações são em pressão, primeiro eu vou buscar em pressão, tá? É apenas a ordem, porque cada temperatura tem uma pressão respectiva, tá? Então, eu estou te perguntando se tu quer entrar com o dado de temperatura ou de pressão, mas as tabelas são a mesma. Como a gente tem valores de temperatura, vamos entrar com a tabelinha de temperatura, tá? Então, vou subir de novo aqui. E a gente quer valores de temperatura. O que é a primeira coisa que a gente tem que... Não peguei minha agenda. A primeira coisa que a gente tem que fornecer ali na nossa tabela, tá? Olhem para o caderno de vocês ali, tem as temperaturas e os estados. Vamos preenchendo em ordem. Qual é a próxima coluna? Pressão, tá? Então, vamos botar as respectivas pressões. Vamos lá. Na primeira linha que vocês têm ali, entrada do dispositivo de expansão, qual é a temperatura de entrada no dispositivo de expansão? (26 graus). 26 graus, tá? Então, vamos procurar aqui, ó, tá em graus já essa tabela. Tem algumas em Fahrenheit, mas a gente não usa, tá? Vamos usar no nosso sistema aqui, que é mais fácil. Ó, menos 40, menos 30, menos 20, 0, 12, 20 e 26, tá? Então, vou botar em azul aqui, ó. Essa daqui é a temperatura de 26 graus Celsius. Como é que eu achei? Peguei a coluna da temperatura e fui lá na temperatura que eu tenho a entrada, que é quanto? 26 graus Celsius. Eu vou anotar a respectiva pressão, tá? Quando o meu fluido está a 26 graus Celsius, quanto vale a minha pressão? Aqui do lado, ó. Do lado eu tenho a coluna de pressão. Então,
Já anotem ali do lado do dispositivo de expansão, 26 graus Celsius. Qual a pressão desses 26 graus Celsius? É essa daqui, ó. Anotem aí, 6,8530 bar. A unidade de pressão é em bar, tá? Então, no primeiro lá, vocês já anotaram qual a pressão. Dispositivo de expansão. Na entrada do dispositivo de expansão, a temperatura é 26 graus Celsius e a pressão é essa daí, ó, 6,8530. Já tem a informação do primeiro. Vamos consultar do segundo. O segundo é a entrada do evaporador. A que temperatura ocorre a entrada no evaporador? Olhem a tabela de vocês aí. 0. 0 graus. Então, a gente vai procurar a temperatura 0. Ó, negativa, chega aqui em 0. E a pressão tá bem do lado, tá? Então, a entrada do evaporador, que ocorre a 0 graus Celsius, qual a respectiva pressão? 2,9282. Já anotem aí. Tá? Anotado? A entrada do compressor acontece a que temperatura? Os mesmos 0, né? Vão acompanhando na tabela de vocês. A entrada do compressor também não acontece a 0 graus Celsius? Sim. Então, a pressão é a mesma. Então, a entrada do compressor, o número 3 ali, a linha 3, qual é a pressão? 2,9282. É a mesma, porque quando a temperatura é a mesma, a pressão é a mesma. Então, na linha 3, a pressão é 2,9282. Já anotem aí. Vamos para o próximo último. Última pressão. O último, que é o ponto 4 ali, é a entrada do condensador. Qual é a temperatura de entrada do condensador? Na entrada do condensador, eu tenho a temperatura de alta. Qual é a temperatura de alta? Os mesmos 26 graus Celsius. Eu já tinha anotado aí quanto é a pressão quando a temperatura é 26, tá? Eu nem precisaria consultar a tabela. Posso olhar aí no que vocês já anotaram. Quando a temperatura é 26 graus Celsius, quanto vale a pressão? De onde, Natália? Tô lá na linha 4, entrada do Vale condensador. 6,8530. Isso, Bar. vocês já tinham até anotado, porque é a mesma anotado já na temperatura tabela lá aí. da linha 1, né? Então, a pressão também é a mesma. Mas, na dúvida, a gente pode consultar aqui, ó. Quanto vale a pressão? 26. Então, a temperatura vale 6,8530. Tá? Antes de continuar, vamos conferir na tabelinha aqui. Ah, tá aqui mesmo. Aqui, ó. Tá aqui, ó, tá? Essa minha tá toda preenchida, vocês vão preenchendo aos poucos, ó. Número 1, 2, 3, 4 vocês já tinham, as temperaturas também, só que vocês têm anotado aí o quê? 26 na linha 1, 0 na linha 2, 0 na linha 3, e aí vocês têm anotado 26 aqui embaixo também, última. Mantenham esse 26, tá? Depois a gente vai chegar aqui. O que a gente descobriu agora? As pressões. A pressão no ponto 1, que é a entrada do dispositivo de expansão, vale 6,8630 aí, que a gente anotou com 4 casas. No ponto 2, quando a temperatura é 0 graus Celsius, quanto vale a pressão? 2,9383. No ponto 3, entrada do compressor,
quanto vale a pressão. Ó, se as temperaturas aqui são as mesmas, eu posso só copiar a pressão, não preciso nem consultar de novo. E aqui, ó, no último, vocês têm anotado 26 graus Celsius. Então, a pressão poderia copiar lá da de cima, nem precisava consultar de novo, tá? Mas, então, sabemos como se consulta a pressão, né? Vou vir aqui na temperatura que eu tenho. Ah, se fosse menos 40 minha temperatura, a pressão é a que está bem no lado. E aí eu só copio a pressão, tá? Então, tranquilo para achar a pressão respectiva de acordo com a temperatura? Tranquilo. Tranquilo. Sim. Então, vamos indo. Agora, a gente vai ler as entalpias, tá? Vamos lá. Qual é a primeira que a gente precisa? Opa, fechei aqui. Tá? Vou migrar para essa tabelinha aqui que é mais fácil de eu trocar a tela para vocês. Ela é igual a que vocês têm aí, tá? Só que aqui é 26. A gente vai alterar. Vamos lá para as entalpias, tá? Qual é a primeira que a gente vai procurar? A linha 1 ali, para a gente preencher, tá? Vou botar na tabela. Como que está exposta essa tabela, tá? O que a gente tem de colunas? A gente tem temperatura, a gente tem pressão, a gente tem aqui o volume específico. Para estes exercícios a gente não usa, tá? Mas em outros casos lá, outros cálculos, pode-se usar, então tá aqui. Energia interna a gente também não usa, mas pode-se usar, também tá aqui. O que a gente usa? As entalpias, ó, entalpia e entropia, tá? Esses valores que a gente vai procurar. Reparem que dentro de entalpia, aqui, ó, eu tenho 3 colunas, tá? 3 colunas. A primeira coluna são valores de entalpia para, diz aqui, ó, líquido saturado. Tá? Olhem aqui, a primeira coluna de entalpia diz aqui em cima, líquido saturado. Então, a gente só vai ler os valores desta coluna quando eu estou em que estado? Em líquido saturado. A coluna do meio, que é a temperatura de evaporação, eu não uso, tá? Não uso, porque eu não analiso esse estado. A terceira coluna de entalpia diz aqui, ó, vapor saturado. Então, eu só vou fazer leituras nesta coluna quando o meu fluido está no estado vapor saturado, tá? A mesma coisa vale para a entropia. Só que a entropia só tem 2, não tem essa do meio aqui, tá? A gente não usa mesmo, então não tem problema. Tem as 2 colunas, ó, líquido saturado e vapor saturado, tá? Como que a gente vai fazer as leituras? Vamos lá para a primeira entalpia. A gente sempre seguia pela temperatura ou pressão, tá? Então, qual é a temperatura da linha 1, ou seja, a entrada do dispositivo de expansão? 26 graus Celsius, certo? Então, vou lá para a temperatura de 26 graus Celsius. Menos 40, aqui, ó. Ver se eu consigo deixar tudo na tela. Vou diminuir um pouquinho. Diminuir um pouco para a gente tentar ver tudo. Depois eu aumento. Ó, aonde que está 26 graus Celsius? Vou botar em azul para ser mais fácil da gente se encontrar. Aqui, 26 graus Celsius de temperatura, a respectiva pressão é 6,8530. A gente já tinha anotado. Agora vamos anotar a entalpia. Mas aí eu pergunto para vocês, tem quantas entalpias aqui? Ó? 1, 2, 3. A do líquido saturado, que aí eu vou ditar para vocês, que pode ser que esteja pequenininho, tá? Não precisem anotar, só vou falar os valores. Ó, se eu seguir a linha dos 26 graus Celsius na coluna da entalpia, eu tenho 3 opções de entalpia. De líquido saturado, de evaporação e de vapor saturado. Qual que a gente vai usar? Aquela em que o nosso estado está. Na entrada do dispositivo de expansão, qual é o estado
que o fluido tá? Líquido saturado? Líquido saturado. Então, a gente vai usar a linha da nossa temperatura, ó, 26 graus Celsius. E qual coluna? A coluna do estado dele. Líquido saturado. Então, ó, líquido saturado, essa primeira coluna. E a linha dos 26 graus Celsius. Está aqui, 85,75. Então, anotem na tabela de vocês aí. A entalpia 1 vale 85,75. Já vamos aproveitar que a gente está com a linha marcada, vamos anotar a entropia, tá? Ó, vou passar o mouse para as colunas de entropia. Eu tenho duas colunas de entropia. Uma que diz líquido saturado e a outra que diz vapor saturado. Vou usar a mesma. Meu fluido é líquido saturado, então vou usar todas as informações de líquido saturado. Ó, tô na minha linha da minha temperatura, que está em azul aqui, ó, 26 graus Celsius, com a coluna da entropia de líquido saturado, ó. Entropia e embaixo, líquido saturado. E vou ler o valor desse cruzamento. O valor é 0,32. Não precisamos copiar esse 0,8. Vamos botar só 0,32. Então, vão completando a nossa tabela aí. A entalpia do líquido saturado, 85,75. E a entropia desse meu líquido saturado, 0,32. Mas posso botar o 0,8? Pode botar, pode botar. Como tem um zero, vai ficar bem pequenininho. Mas se botar, melhor ainda, tá? Então, tá. Temos, né, todas as informações da primeira linha. Vou só mostrar essa aqui para vocês, porque é assim que tem que estar a tabela de vocês, ó. Temperatura, 26 graus Celsius. Pressão, nós já tínhamos lido. 6,86 bar. Entalpia, a gente leu. A gente leu. Em qual coluna? Porque tem 3. Aqui diz líquido saturado. E a entropia, que é o Szinho também. Lemos na coluna que diz líquido saturado. Temos essa informação, tá? Vamos para a linha 2, né, da minha tabela. O que é a minha linha 2? Entrada do evaporador, tá? Entrada do evaporador. Nós temos a temperatura já, é 0 graus Celsius. Nós temos a pressão, que é 2,93 graus Celsius. E a entalpia, a gente não precisa calcular, tá? Porque a gente sabe que no processo de queda de pressão ali, ou seja, do dispositivo de expansão para o evaporador, acontece um processo chamado processo isoentálpico. O que isso quer dizer? A entalpia destes dois pontos é a mesma, tá? Vocês anotaram isso nas informações ontem. Leiam lá embaixo naquelas observações. O que diz lá? A entalpia, ou seja, o H da entrada do dispositivo de expansão é igual à entalpia da entrada do evaporador, tá? Então, esta entalpia a gente não precisa calcular, a gente só copia, tá? Quanto que foi a entalpia da entrada do dispositivo de expansão? Foi 85,7530. Vocês anotaram, com 4 casas. A entalpia da entrada do evaporador, a gente não calcula, a gente só copia. Vale os mesmos 85,7530, tá? Então, a gente só copia, não tem o que calcular. A entropia, este S aqui, ó, é praticamente o mesmo,
tá? Não é exatamente, é praticamente. Só que a gente não usa esse dado, tá? Então, não tem por que a gente calcular ele com precisão. A entropia e o S da segunda linha, vocês podem deixar um espaço vazio. Não tem problema nenhum, porque a gente não usa esse dado. Então, pode deixar vazio. Não precisa copiar este valor aqui, tá? Então, por quê? Porque, no fundo, a gente quer sempre achar só as entalpias. Só que a gente não pode só achar as entalpias, no caso aqui, ó, da linha 3, porque a gente usa a entropia para achar a entalpia. Uma loucura, né? Mas nessa aqui, ó, pode deixar vazio, tá? Então, a entalpia da entrada do evaporador é a mesma que a entrada do dispositivo de expansão. Então, só copia. Agora, vamos para a linha 3. Linha 3 é a entrada do compressor. A entrada do compressor acontece a 0 graus Celsius. Vocês já notaram. Qual é a pressão? 2,9383. Nós já tínhamos anotado também. Agora vamos para entalpia. Então, vou lá na minha tabela. Ó, na minha tabela, o que está marcado em azul? A temperatura de 26 graus Celsius. Agora eu estou analisando a de 0, porque a entrada da linha 3 ali vale 0. Então, vou marcar aqui a minha linha, ó, na temperatura 0. Temperatura 0 e pressão de 2,9282. Vamos ler as entalpias. Vamos lá para as colunas de entalpia. Vou seguindo na minha linha de temperatura, azul aqui, e dou nas entalpias. Tenho 3 entalpias. Uma para líquido saturado, uma de evaporação e a outra de vapor saturado. Qual delas que eu vou usar? Qual desses valores? A líquido saturado? Olha lá no final da tabelinha. Qual é o estado do fluido na linha 3? Consulta na sua tabela. Vapor saturado. Tu desligou o áudio, hein? Ele vai entrar no compressor, né? Entrada do compressor. Olha na sua tabela. Então. O estado. Hã? Não, ontem eu não, eu só acompanhei. Não, a gente só em pensamento. Por isso não, mas depois eu vou passar. Não, mas vamos acompanhar aqui. A vapor gente tinha anotado, ó, tá? A entrada do compressor. Dá para a senhora ver. Estou copiando aqui essa tabela agora. A entrada do vapor saturado aqui, ó, a gente tem um compressor. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode fazer. Diz uma coisa ali, ó. Sempre que for estado 1 é referente a líquido saturado? Ou não tem nada a ver? Sim. Ou estado 2 é líquido de vapor, estado 3 é vapor saturado e o estado 4 é sempre vapor superaquecido? Isso. É o 1, o 2, o 3, o 4. Só que como eu falei para o pessoal, tá? Isso é bom relembrar para todo mundo aí. Não é esse 1, 2, ou 3 e 4 foi pontos que eu dei o nome, tá? Então, a Natália, olha aqui, seguiu este desenho aqui, ó. Este desenho aqui. A Natália disse que o 1 é a entrada do dispositivo de expansão. A Natália disse que o 2 é a entrada do evaporador. E a Natália disse que o 3 é a entrada do compressor e o 4 é a entrada do condensador, tá? Isso eu escolhi. É um ciclo. Pode ser que tu tenha escolhido de outro jeito, começou, porque é um círculo, né? Eu não quis começar pelo dispositivo de expansão, eu queria começar aqui pelo compressor. Eu disse que a entrada do compressor vale 1, tá? Então, é bom a gente usar sempre os mesmos números? Mas não vamos gravar por número, e sim por entrada, tá? O que eu digo com isso? Deixa eu só abrir aqui, ó. Vou mudar a foto para tu acompanhar aqui. Isso aqui eu mandei no grupo, tá? Olha aqui, os números seguem aquela lógica lá, mas não grava por número, porque pode ser que tu queira botar outra sequência, e sim por elementos. Aí, olha, esse cantinho direito aqui, ó. Na entrada, em vez de gravar o 1 é líquido saturado, o que tu tem que gravar?
que a entrada do dispositivo de expansão é líquido saturado, sempre. O dispositivo de entrada expansão do- é sempre líquido Exatamente. saturado. A O entrada do evaporador é sempre evaporador, líquido mais vapor. isso. A E a entrada entrada do compressor é sempre compressor saturado. E a do condensador sempre vapor superaquecido. exatamente. A numeração que eu quiser Não colocar, pelo eu coloco. número, porque se tu numerar as coisas Claro. diferentes, aí bagunça. Aí na realidade, isso aí, para te entender, isso é para te entender o processo. Que quando está no dispositivo de expansão, vai ser sempre líquido saturado, independente de número. Isso. A função dele é esse, é deixar o líquido saturado, no caso. Sim, de forma prática, a função do dispositivo de expansão é baixar a pressão. Nesse processo de queda de pressão, acontece que o líquido, né, ele acaba se tornando líquido mais vapor, tá? Aonde que nós estamos aqui, ó? Esse é o gráfico mais importante para refrigeração. Não que tu vá usar esse gráfico, mas é o que a gente entende. O que é o 1? É a entrada do dispositivo de expansão. O que é o 2? É a entrada do evaporador. Só que a entrada do evaporador é exatamente a saída do dispositivo de expansão, né? Porque eles estão conectados. Então, eu sei, saída do dispositivo de expansão e entrada do condensador é o mesmo ponto, eles estão unidos, né? Mas, aqui no meio, ó, eu tenho o dispositivo de expansão. Qual é a função do dispositivo de expansão nesse sistema? Baixar a pressão. Nesse processo de baixar a pressão, ele faz com que o fluido fique líquido mais vapor, tá? Depois, entra onde? Entra no evaporador. Qual é a função do evaporador? Retirar calor do ambiente ou de um produto. O evaporador é aquele que fica dentro da câmara frigorífica. Se eu tenho lá pacotes de carne, eu quero refrigerar essa carne. A função do evaporador é retirar calor do meu produto, né? Para ele ficar refrigerado. Então, o evaporador, o que acontece? O fluido aumenta a temperatura, porque ele está retirando o calor do meu produto. Nisso, faz com que ali o vapor fique saturado, porque ele evapora, tá? Depois do evaporador, eu tenho o compressor. O que o compressor faz? Comprime o fluido. Só que nisso, faz com que ele aumente a pressão do meu fluido. E aí eu tenho na saída do meu compressor vapor superaquecido. Aí eu já estou falando em saídas, tá? Mas é a mesma entrada ali. Depois do compressor, passa onde? Pelo condensador. A ideia do condensador é fazer aquele vapor condensar e virar água, que é aquela umidade que fica na rua, que é para o fluido, né, resfriar, tá? Então, basicamente, como é um ciclo, os componentes têm que fazer coisas inversas. O compressor comprime e aumenta a pressão do sistema. O dispositivo de expansão faz o contrário, diminui a pressão do sistema. O evaporador, o evapor retira calor do produto, então ele aquece o fluido. O condensador faz o contrário, resfria o fluido, que é para ser algo cíclico. Aumenta a temperatura, depois baixa a temperatura. Aumenta a pressão, depois baixa a pressão. Cada um desses tem uma dessas funções, tá? Consegui te resumir? Professora, fale-me. Isso aqui é um esquema de uma geladeira, no caso? Sim, de qualquer ciclo de refrigeração. Isso a gente falou bastante na aula passada. Tá, de refrigeração, mas especificamente para gelar aí. Sim. Para aquecer, acontece apenas a inversão do condensador para o evaporador. O resto continua funcionando do mesmo jeito. Só que quando a gente quer aquecer um ambiente, a gente quer que o condensador fique na parte interna, porque o condensador libera calor para o ambiente, tá? E o evaporador retira calor do ambiente. Mas só inverte esses dois dispositivos. O que eles fazem? De que forma que ele retira calor do ambiente? No caso, ele gela, ele faz a função de gelar e puxa o calor? Isso. Ou ele esquenta e puxa o calor? Essa daí é uma questão de prova, tá, gente? Sempre pergunto nas minhas provas. Como que o fluido é capaz de retirar calor de um produto? Quem se pronuncia aí pra gente discutir? Porque pela troca térmica, né, professor?
É pela troca térmica, não Como é? que o fluido ele tem capacidade de resfriar um produto, gente? Já vão testando as respostas aí. Como que ele tem capacidade de resfriar um produto? É através do evaporador, não é? É através do evaporador. Mas como que um Ah, não. fluido Qual é ali a fun- vai tirar calor de um produto? Porque a tendência é o calor em direção à parte Não, fria, a te- né? a te- Até se igualar. Ô, professora, a tendência é o equilíbrio térmico. Se ele quer tirar calor, o que acontece? Eu imagino. O outro tem que estar mais gelado do que ele, que aí ele rouba o calor para buscar o equilíbrio térmico. Exatamente. Só que a gente tem que levar em conta, aí está o Eu, entendimento da o, refrigeração. Por que são fluidos refrigerantes? Porque eles têm características totalmente diferentes das nossas, tá? Se tiver água dentro de um sistema de refrigeração, não funciona. Por quê? Se a água passa, né, no duto ali a uma temperatura ambiente, ela não tem a capacidade de retirar calor do produto, tá? O que são características principais de um fluido de refrigeração? Os fluidos, eles evaporam a temperaturas muito baixas. O R12, tá, que é um dos fluidos mais antigos, a gente não produz mais, mas é que é a temperatura que eu gravei. O R12, ele evapora a menos 28 graus Celsius. professora, Então, o que acontece? Se o produto, peraí, se o produto ele está a uns 25 graus Celsius, temperatura ambiente, tá? E ali está passando um fluido muito gelado, que ele evapora uma temperatura muito baixa já. O fluido que está passando no duto do evaporador, ele está a baixíssimas temperaturas. Então, quando o evaporador está perto do produto, o fluido está gelado, o produto está quente. O transporte térmico acontece do produto quente para o gelado. Então, eu retiro calor do produto. De todas essas, professora, de todas essas fases que ele tem, líquido saturado, líquido mais vapor, vapor saturado, a mais gelada é a que acontece no evaporador, a líquido mais vapor, porque é a que rouba energia. Líquido é a mais gelada, a mais fria, digamos, é líquido saturado. Isso. Tá? Porque, ó, entra no evaporador líquido mais vapor aqui, tá? Entra no evaporador líquido mais vapor, numa temperatura mais fria, tá? O ponto em que o fluido está mais frio é quando sai do dispositivo de expansão aqui e entra no evaporador. Exatamente, está na entrada do evaporador, é o momento do ciclo que mais gelado está mais frio. Que é o líquido mais vapor. Isso, líquido mais vapor. É a parte mais gelada que tem, que aí acontece a troca térmica, onde ele rouba calor. Exatamente. Naquele sisteminha que a gente está estudando, quanto é a temperatura de baixa? 0 graus Celsius. Isso é um sistema de resfriar, tá? O nosso refrigerador, ele chega a temperaturas mais baixas. Para congelar, tem que ser mais baixa. Aquilo lá é só um exemplo. Só que se o meu fluido está a 0 graus Celsius e o meu produto, a temperatura ambiente é uns 24, 25 graus, qual é a ideia? O produto vai mandar calor para o meu fluido. E aí o meu produto vai se resfriar. Vai ficar numa temperatura de 5, 6. Se eu quiser congelar, aí a minha temperatura de baixa tem que ser mais baixa ainda, tá? Aqui é um exemplo de resfriar. De congelar, o sistema é o mesmo, só que a temperatura de baixa tem que ser mais baixa ainda. Aí no evaporador entraria o líquido mais gelado ainda. Isso aqui é só para resfriar, por isso que é só líquido e vapor. O mesmo então, líquido, o estado é exatamente o mesmo, líquido mais vapor, só que a temperatura é mais baixa ainda. Isso aqui não é só o nosso refrigerador doméstico, isso aqui é um ciclo que é sempre de refrigeração no geral. Pode ser uma geladeira, tá? Pode ser um sistema de um açougue. Isso, qualquer sistema de refrigeração tem principalmente esses 4 componentes.
Claro que se for de nível industrial, não vai ter um compressor, vai ter 4, 5 em série, não vai ter um condensador, vai ter vários, mas o que eles fazem e a sequência é essa sempre. No caso da nossa geladeira, o que é o dispositivo de expansão? É o que a gente chama de tubo capilar. E por esse nome vocês já devem ter ouvido, que é um tubinho bem fininho, que é por isso que o nome é tubo capilar. Em um sistema comercial, aí o meu dispositivo de expansão não vai ser um tubo capilar, vai ser uma válvula de expansão. O que muda é o porte, mas a função né, é a mesma, seja num sisteminha pequenininho ou seja num sistema industrial. Certo? Vamos voltar. Ô, dona Johnny, liga para a Daniela, que eu estou no meio da aula. Vamos voltar para... Tá tudo confusa a aula quando acontece isso aí, cara. Bah, toda hora acontece isso aí. Deixa eu botar aqui. Desculpa. Foi nada. Vamos lá. Então, estávamos lendo as entalpias, né? Da nossa terceira linha lá. Nossa terceira linha é a 0 graus Celsius, né? A nossa respectiva pressão é a que está bem do lado aqui. 2,9282. Vamos ler as entalpias. Quando a gente está falando da linha 3, que é a entrada do compressor, qual é o nosso estado? O vapor saturado. Então, a gente vai ler na coluna do vapor saturado, que é esta aqui, ó, vapor saturado. Na respectiva linha, o nosso vapor saturado, a entalpia é 247,23, tá? Então, a entalpia 247,23. Já vamos aproveitar para anotar a entropia, que são as duas colunas do lado aqui, ó. Entropia. Tem a entropia de líquido saturado e a de vapor saturado. Estou trabalhando com vapor saturado, então eu leio tudo de vapor saturado. Na linha de 0 grau e entropia de vapor saturado, a minha leitura aqui é de 0,9198. Professora, Fale-me. eu não entendi uma situação aqui. Fale. Na coluna 2, a entalpia, por que repete a de cima e por que não se anota a entropia? Na coluna 2, eu fiquei em dúvida ali, eu não entendi. A entalpia, ela é igual porque ali, né, entre o dispositivo de expansão e o evaporador, acontece um processo isoentrópico, sempre, tá? Acontece esse processo. O que é o processo isoentrópico, tá? Altera a pressão, mas não altera a temperatura, tá? Isso é um processo natural que acontece. A entalpia da entrada do dispositivo de expansão vai ser sempre igual à entalpia da entrada do evaporador, tá? Isso é uma regra. E isso serve para todos os casos. Ainda que na tabela ali, a temperatura na tabela está diferente, né? Isso, ainda que na tabela está diferente a temperatura? A temperatura? Isso, na coluna 2 a temperatura está diferente da temperatura da coluna 1. Deixa eu voltar para a tabelinha para eu me orientar certo? Aqui. Se eu não tô, confere aí se eu não estou... Aqui, ó. Vamos lá. Na linha 1, a temperatura é 26 graus Celsius. E a pressão, 6,86. Que é o quê? A entrada do dispositivo de expansão. Na linha 2, a entrada do evaporador é 0 graus Celsius. E 2,93 de pressão. A gente anotou 2,9383. Na linha 3, que é a entrada do compressor, a entrada do compressor sempre tem a mesma temperatura da entrada do evaporador, 0 e 0. Se as temperaturas são iguais, a pressão também é igual, tá? A única diferença da minha tabela é que, por enquanto, aqui embaixo vocês têm 26 graus Celsius anotado. E eu tenho 30. Agora eu vou mostrar por que quando a gente chegar aqui, tá? Mas a pressão é a mesma, ó. Deveria ser 26
com pressão de 6,86. Vocês têm anotado que aqui também 26 e a pressão também, 6,86. Bateu com a tua? Não, a tabela tá toda igual. Eu só não entendi a entalpia, por que que ela repete, né? Da coluna 2 é igual a 1, né? Essa Aí, daqui porque a e temperatura essa é diferente. daqui, tá? Porque isso é uma regra. temperatura A é diferente, né? entalpia, por isso que a gente anotou lá nas observações. Isso é uma regra. A entalpia na entrada do dispositivo de expansão é sempre igual à entalpia na entrada do evaporador. Com esses números nessa sequência que a gente botou, H1 é igual a H2. Ô, Tá? Natália, Então, nesse caso, eu tenho que desconsiderar a tabela aqui, né? Me lembro dessa regra, né? Lembra dessa Né? regra e copia. Não vai consultar valores lá. Só copia mesmo. Fala, alguém me chamou também. Valeu. seria porque é uma tubulação ali, né, Natália? É aberto. É por isso que não tem alteração na pressão, né? Seria isso? Isso. E por causa dos estados também. Aí também mexe um pouquinho da química dos fluidos, né? Por que acontece? Eu tenho líquido saturado que se transforma em líquido mais vapor, tá? E é um pouco disso. Aí acontece um processo isoentálpico. Acontece outro fenômeno muito parecido com este entre compressor e condensador, tá? É por causa das mudanças, tá, gente? São coisas que acontecem naturalmente por causa das mudanças. O dispositivo de expansão tem uma relação direta com o evaporador. As entalpias são a mesma. Depois, quais os outros dispositivos que sobram? O compressor e o condensador, eles também têm uma ligação. Só que no lugar da entalpia ser igual, o processo é isoentrópico. Então, as entropias são iguais. A gente só anota, tá? A gente vai anotar isso agora. Aonde que nós paramos? No 3, né? Anotamos a entalpia de 247,20, né? Nessa tabelinha aqui. Temperatura de 0, entalpia de vapor saturado. Então, 2,47,23. Já vou aproveitar que eu estou aqui e anotar a entropia. Também vapor saturado. A entropia de 0,9190. Já anotem aí. 0,9190. Ó, 0,919, só não botei o zero aqui, tá? Lembram que aqui, entre 1 e 2, tem uma relação isoentálpica. As entalpias são iguais, tá? Entre 3 e 4, ou seja, compressor e condensador, existe uma relação isoentrópica. Então, as entropias são iguais. Assim que vocês anotarem essa entropia aqui, ó, vocês já podem copiar embaixo a entropia do ponto 4. Porque do mesmo jeito que a entalpia de 1 e 2 vai ser igual, a entropia de 3 e 4 também vai ser igual. São essas duas observações que vocês têm anotado aí que a gente fez ontem. Lá diz, entalpia da entrada do dispositivo de expansão é a mesma que a entalpia do evaporador. E a outra observação, entropia do compressor é igual à entropia da entrada do condensador, tá? Então, é um processo e a gente anota igual. Reparem que tá 0,91, vocês aí 90, e embaixo também 0,9190, tá? Qual é a única informação que falta para a gente? A entalpia do ponto 4, certo? Por que eu disse que não precisa anotar essa entropia aqui, ó? Porque para cálculo, tá, gente? Para os cálculos que a gente vai fazer, que a gente vai perceber que a parte mais fácil desse exercício é o cálculo. O difícil é encontrar esses valores, que é o que a gente está fazendo agora. No cálculo, a gente não usa a entropia, tá? Por que a gente bota ela na tabela, então? Por causa deste ponto agora que a gente vai achar, vou mostrar para vocês. Porque se eu não tiver a entropia, eu não consigo me achar na tabela. Até agora não foi importante, tá, gente? A gente só anotou ali
porque estava na nossa tabela e anotamos os valores. Agora que a gente vai usar, tá? Só que é importante para achar na tabela. No cálculo ela não entra. Então, por isso que aqui, ó, essa entropia, vocês não anotaram e não precisa. O importante é essa aqui que a gente vai achar agora. Todos estes valores aqui que a gente leu são respectivos para vapor saturado ou líquido saturado. A tabela se chama tabela de saturação. Então, líquido saturado, vapor saturado, a gente lê tudo aqui, tá? Todos esses itens. O último, o H da linha 4, né, que é o quê? A saída do condensador, qual é o estado? Vapor superaquecido. Vapor superaquecido. Aí a gente tem que ir para outra tabelinha, porque não é mais saturado, é superaquecido, tá? Aí a gente vai para essa outra tabela, eu vou mostrar para vocês. Antes de entrar nessa outra tabela para achar esse último valor aí, ficou claro, né? Eu sei que é bastante informação agora, a gente vai fazer outros, mas ficou claro mais ou menos como a gente acha? Sim, tá? Depois eu vou passar para vocês, não passei antes para vocês não colarem antes aí. Depois eu tirei prints em sequência desses cruzamentos que a gente fez, tá? Do primeiro ponto, cruzei em vermelho e marquei o valor que a gente encontrou. Cruzei em vermelho. Aí eu vou passar para vocês, tá? Depois olhem esse material com calma, fiquem comparando esse PDF que eu montei com o exercício de vocês, para, no caso de eu mandar a tabela, vocês entenderem perfeitamente os cruzamentos. É que aqui, ó, eu só tenho com o mouse a opção de deixar uma linha azul. A partir do momento que eu quiser deixar essa coluna aqui, ó, a outra linha sai. E nesses prints que eu fiz, eu botei linha e coluna, então fica muito mais fácil de vocês enxergarem. Então, dê uma olhadinha com calma nisso depois. Mas, matamos esse aqui, vamos para o vapor superaquecido. A tabela do vapor superaquecido, pessoal, é um pouquinho diferente. Ó, essa aqui é primeiro pressão, depois temperatura, tá? Depois, essa daqui, ó, é a de vapor superaquecido. Reparem que ela é um pouquinho diferente, tá? Elas são vários quadradinhos. Por que são vários quadradinhos? Porque ela varia de acordo com a pressão. Qual é a pressão da linha 4 que a gente está estudando? 6,85. 6,85. Então, primeiro a gente vai procurar o quadrado de pressão mais próximo do nosso exercício. A pressão diz aqui em cima, tem tanto em bar quanto em megapascal, tá? A gente está fazendo em bar. Aqui, ó, 0,6, não nos serve. 1, 1,4, 1,8, tem várias, tá? Aí a gente vai procurando a mais perto. 2, 2,4, 2,8, 3,2, 4, 5. Ó, tá ficando perto. 6 e 7. Estamos mais perto de 6 ou mais perto de 7? Do 7. De 7. Então, vamos na 7, tá? Como que a gente vai entrar, tá? Com os valores para achar a entalpia, que é o que eu quero. Primeiro, a gente vai procurar com a pressão mais próxima. Dificilmente tem igual, tá, gente? Vocês não vão achar 6,8, mas tem de 6 e tem de 7. Então, vamos para a mais próxima, a 7, tá? Depois, a gente vai, agora que a gente usa aquela entropia, a gente vai procurar, tá, a entropia próxima do nosso valor e ler do lado a entalpia, tá? Vou subir um pouquinho aqui para vocês enxergarem, ó, porque como corta a foto, quando eu baixo, vocês não enxergam o cabeçalho, tá? Mas só para vocês verem a ordem. V é volume específico, não uso. U, energia interna, não uso. Aqui, H, entalpia, então, ó, a terceira coluna é entalpia. E S, entropia. A quarta coluna aqui, entropia. Vou seguir o meu mouse nessa coluna, porque eu preciso achar o valor de entropia. Quanto vale a minha entropia no ponto 4?
0,9190. 0,9190, tá? Vou baixar, vou lá para o meu quadradinho de pressão, ó. Minha pressão de 7. Ó, 0, qual é a primeira? 0,9080 e a segunda, de baixo, 0,9197. Qual é a mais próxima do nosso valor? 0,9080 ou 0,9197? Na realidade, a 91, 97 está mais perto. Mais perto. Mas se tu for por arredondamento, aí não sei se tu sobe ou baixa, né? Ou se é só por proximidade mesmo. A gente faz por proximidade. A próxima fica muito maior, tá, gente? A próxima é 0,95. É por proximidade, porque são valores bem pequenos, tá? A mais próxima é 0,9190. E aí, a gente pega essa entropia que nós temos e anotamos a entropia ao lado. Como a gente escolheu a mais próxima, 0,9197, a entalpia ao lado é 265,37. Então, anotem aí, 265,37. Tá? A tabela é diferente, mas não é difícil. O que a gente faz? Procura nosso espaço de pressão, 7. Depois procura o valor mais próximo da nossa entropia. Achamos? Lemos ao lado a entalpia. É isso. Por que agora que na minha tabelinha está 30 graus na última linha e da de vocês está 6, tá? Porque olhem só, lá no final, ou no início, no caso, do lado esquerdo, aqui, ó, tem valores de temperatura. Se eu for seguir a linha que eu escolhi, qual seria a minha respectiva temperatura? 30, né? E quanto a gente tinha anotado? 26. O que isso quer dizer? Que na teoria, tá? Na teoria, deveria sair o fluido ali do meu compressor e entrar no meu condensador a 26 graus Celsius. Só que na prática, ele sai a 30. Então, aonde diz 26, vocês façam um risco e botem 30. Vai influenciar nos meus cálculos isso? Não. Mas é importante vocês saberem na prática que o compressor faz isso. Ele aumenta a temperatura de saída de forma real em relação a que a gente estudou, tá? Não altera os coeficientes, não altera o COP, mas é algo que de fato acontece, tá? Então, no final, se vocês vão conferir a temperatura, basta seguir a linha. Ficou entendida a tabela de superaquecimento? Sim? Tem que alterar lá, né? De 26 para 30, né? Tem que alterar aqui é o último para 30, tá? Não fizemos nenhum cálculo, nem nada, é só leitura. Pessoal, temos a nossa tabela completa, tá? Acreditem se quiser, mas é verdade. A parte mais difícil é ler de forma correta os valores. A parte do cálculo agora é fácil, né? Mas é aquilo, não adianta eu saber o cálculo ali, que são equações pequenas, fáceis, se eu não entrar com os valores corretos, tá? Não é difícil, é aquilo que eu falei para vocês, é trabalhoso, é cheio de regrinha. Eu sei que é muita informação para uma primeira vez. Só que o lado bom que eu tenho para dizer para vocês é que é sempre assim, tá? A ordem de leitura, as entradas de tabela é sempre assim. Vamos para os cálculos propriamente ditos. Na questão A, eu pedi para vocês a potência do compressor. O que vocês anotaram aí de equação? Potência do compressor. Quem não tem anotado, vou passar para cá, ó, só para vocês pegarem a equação. Na letra A, pediu a potência do compressor. É a mesma coisa que trabalho do compressor. O trabalho do compressor é M, que é a vazão mássica,
que multiplica H4 menos H3. Então, anotem a equação aí. A letra A é a potência do compressor, M que multiplica H4 menos H3. Tá? Tenho aqui, ó, os valores, eu vou voltando aqui conforme vai tendo as equações. Tá aqui, ó, quanto vale H4? Vou anotar o meu H4 aqui, a entalpia do 4, 265,30. Quanto vale o H3? Vou consultar na minha tabelinha, 243,20. Quanto vale a massa desse nosso exercício aí, gente? Lembrando que a vazão mássica é sempre dada no exercício, né? E foi dado lá no exercício que a vazão mássica vale 0,08. Isso é um dado sempre, tá? E aí a gente só vai substituir os valores nessa equação que a gente anotou. Como que vai ficar a nossa equação? WC, trabalho do compressor ou potência do compressor, é a mesma coisa, é o quê? 0,08 que multiplica 265,3 menos 247,2. Não deveria, mas até botei aqui, ó, sem querer, o resultado final. O resultado final dá em quilowatts, tá, pessoal? Lendo os valores na tabelinha que eu passei para vocês lá, em PDF, o valor do resultado dá em quilowatts. Então, a nossa potência do compressor neste exercício vai ser de 1,45 kW. Confiram aí se vocês acham esse valor na calculadora. Sim. Então, tá. Esse PDF eu vou passar para vocês hoje, tá? Já que a gente já fez o exercício. Então, letra A, matamos aí potência do compressor. Depois que a gente tem os valores certinhos de entropia, substituir ali tranquilo. Qual era a letra B? A letra B era a capacidade frigorífica, que a gente também chama de que entra, né? Porque o que é o quê? De calor. Então, o calor que entra no meu sistema, que é a mesma coisa que a capacidade frigorífica, o quanto aquele sistema tem, né, de capacidade para refrigerar um ambiente ou uma quantidade de um produto, tá? Como que é a equação da capacidade frigorífica? A capacidade frigorífica é o que entra, né, que a gente chama de que entra, é igual a massa, a mesma massa, que multiplica H3 menos H2. Beleza? Então, vamos substituir os nossos valores.
O M, a vazão máxima, é sempre a mesma, 0,08. O H3, a entrada do evaporador, vale 247,2. E o H2, que é a entrada do evaporador, vale 85,75. Então, a nossa equação fica o que entra, o calor que entra, 0,08 vezes 247,2 menos 85,75. Isso deu 12,92 quilowatts, tá? O que está em vermelho é em terra, tá? Porque o exercício pediu, mas a gente não pediu. A gente só quer o calor que entra. Vamos usar tudo na mesma unidade. Essa equação aqui vai dar 12,92 quilowatts. Encontrar este valor? Sim, professor. Tá. A letra C, ele pediu o COP. O que é o COP? É o coeficiente de desempenho, né, daquele sistema. Quanto maior o COP, mais eficiente é o meu sistema, tá? O COP é uma relação do calor que entra no sistema com o trabalho que o compressor faz, tá? É a capacidade frigorífica em relação à potência do motor. COP é Q que entra sobre WC. Então, a gente acabou de calcular o calor que entra, 12,92. E o trabalho do compressor, 1,45. Então, o COP do nosso sistema é 8,9. Quando a gente compara sistemas, é difícil de comparar esse COP, porque o valor do COP depende muito do tamanho do sistema, das temperaturas em que o sistema trabalha, tá? Eu não tenho uma tabela, uma indicação para dizer para vocês, olha, acima de 5 é bom, abaixo de 5 é ruim. Depende do tamanho do sistema. Porque quando eu estou falando de sistemas de refrigeração, eu posso ter COP mais alto. Quando eu estou falando de sistema de congelamento, que é exatamente a mesma coisa. Só que no lugar de 0 graus, eu boto temperaturas bem baixas. Menos 20, menos 15. Então, o COP cai, porque o compressor precisa trabalhar mais. E o sistema, ele exige mais para chegar a temperaturas tão baixas. Então, o COP cai. Então, não quer dizer que o sistema é ruim ou não é eficiente, mas tem relação às temperaturas, tá? O que acontece para o pessoal fazer na prática? Deixar o sistema trabalhar em algumas temperaturas, calcular o COP, e em outras temperaturas calcular o COP, tá? Ou mudar a quantidade do produto, né? Quantidade de produto que eu tenho lá no meu sistema para ver as temperaturas que eu estou chegando. Ó, com essa quantidade de produto, meu COP cai muito, então não vale a pena, tá? Então, o que mais se calcula em termos de desempenho de sistemas é o COP. O valor do COP calculado anteriormente não está de acordo com situações muito práticas, tá? É um COP bem alto. O elevado valor foi encontrado porque foi considerado um ciclo termodinâmico ideal. A gente sabe que tem algumas perdas de calor. Na prática, ó, o valor do COP cai de 3 a 3,5 a depender do refrigerante. Então, isso é o único parâmetro que a gente tem na bibliografia, que é em torno de 3, 3,5, tá? Mas, se for um sistema de congelamento, pode ser que 2, 2,5 não seja pouco, tá? Tão altos como 8, 9, a gente não vai encontrar. A gente encontrou esse valor porque é um exercício e a gente trabalhou de maneira ideal, tá? Mas a base que a gente tem é de 3, 3,5. A última questão ali, ó, que pedia é a lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, tá? O que é ela? Eu não tinha passado para vocês. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, tá? O total de energia que entra no sistema, tá? Deve ser igual ao total de energia que sai do mesmo. O que quer dizer? O que entra de energia no meu sistema? Lembrando que trabalho é energia, calor é energia, tá? Então, para ver se os meus cálculos estão certos, o que eu posso fazer?
Vou calcular o Q do evaporador, tá? Q do evaporador é o que entra, tá, gente? É o calor que entra no evaporador. Nós calculamos, vale 12,92. O trabalho do compressor, porque aí está entrando energia em duas formas. No evaporador está entrando energia na forma de calor, tá? E no compressor está entrando energia na forma de trabalho. Então, são duas energias que entram. E qual é a energia que sai? A energia que sai pelo condensador, tá? Então, essa é a lei da termodinâmica. O Q do evaporador, ou seja, o que entra, mais o trabalho do compressor tem que ser igual ao Q do condensador, que é a mesma coisa que Q que sai. O que entra, Q do evaporador, nós já calculamos, 12,92. O trabalho do compressor também, 1,45. Mas nós não tínhamos calculado ainda o que sai, tá? O Q do condensador. Vou mostrar a equação aqui para vocês. Ó, o calor rejeitado do condensador, que é o que sai. Qual é a equação do calor que sai do meu sistema? É M, vazão mássica, que multiplica H4 menos H1. Tá? Então, calculo o que sai e posso, então, fazer uma verificação ali dos meus valores. Ó, que entra e o trabalho do compressor já tinha calculado, vou calcular só o que sai. Isso daqui, ó, depois façam aí, H4 menos H1, vocês têm o valor, que multiplica a vazão mássica, 0,08. Isso vai dar 14,36. A soma do calor do evaporador mais o trabalho do compressor tem que ser igual ou muito parecido com o calor do condensador. E aqui bateu, tá? 14,36 igual a 14,36. Quando vocês forem calcular, pode dar uma diferençazinha de valores, 14,2 para 14,3, 30 e poucos, tá? Porque a gente faz pequenos arredondamentos, mas não pode dar um dá 10 e o outro dá 12, por exemplo, tá? Esses valores têm que ser iguais ou muito próximos. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Tudo diferente do que a gente já viu, mas deu para acompanhar? Ô, professora, Fale-me. eu tinha uma dúvida no seguinte só, né? A senhora já até passou ali, porque me telefonaram e o telefone toca. Me diz uma coisa, aquele ciclo que a senhora mostrou de refrigeração, ele não é um ciclo aberto, né? Ele é um ciclo fechado, aonde o líquido faz aquele ciclo e a compressão e a compressão e a descompressão do líquido é o que faz a troca térmica. Ele não é aberto, ele não vaza o líquido, Não, né? ele é hermético, fechado. Fechado. Tá. Tá? Então... O que faz essas alterações é que, assim, fisicamente, a temperatura e a pressão, elas estão ligadas. O que eu quero dizer com isso? O compressor, ele deveria apenas comprimir. Só que quando eu comprimo um líquido, de forma involuntária, ele também ganha um pouquinho de temperatura, tá? Isso acontece de forma natural. Na teoria, se eu resumisse de forma bem grosseira, o compressor deveria aumentar a pressão e o dispositivo de expansão diminuir a pressão. O evaporador deveria fazer com que entre calor no sistema e o condensador com que saia este calor do sistema. Resumidamente, é isso. Só que a gente sabe que acontecem alguns fenômenos. Por exemplo, no compressor, além de aumentar a pressão,
também aumenta um pouquinho de temperatura, tá? E aí isso desconstrói um pouco o conteúdo que a gente aprendeu na escola. Porque que estados que a gente aprendeu, né? Desde lá de cedo? Sólido, líquido e gasoso. Aí eu venho para vocês e explico que tem outros estados. São eles líquido saturado e vapor saturado, tá? O que é saturação? Temperatura de saturação é o que a gente chama de temperatura de evaporação. Mas o termo técnico não se fala temperatura de evaporação, apenas para água, tá? Então, temperatura de saturação é a temperatura em que aquele fluido evapora, tá? O que é um líquido saturado? O fluido está na forma líquida, tá? Mas está muito próximo da temperatura de saturação. Se a gente estivesse falando de água, uma água a 98 graus Celsius, ela é líquida, porque a água ela evapora 100 graus Celsius. Se está a 98, ainda está líquida, mas ela está muito próxima da temperatura de evaporação. Ela está a 98. Se ela ganhar 3 graus, tá? Vai a 101 e evapora. Então, está muito perto da mudança. A mesma coisa o vapor saturado. É vapor, mas está muito perto da temperatura de saturação. Se a gente falasse da água, uma água a 102 graus Celsius. Água a 102 graus Celsius é vapor. Só que está muito perto do 100, que é a temperatura de evaporação. Se baixar um pouquinho, baixar 3 graus, de 102, baixar 3 graus, vai para 99. Aí o que acontece com esse vapor? Condensa e vira água. Então, tem essas aproximações. E as extremidades são o quê? Líquido subresfriado e vapor superaquecido. Se a gente estivesse falando da água, o que é um líquido subresfriado? A água a 30 graus. Porque mesmo que ela ganhe 2, 3, 4, 5 graus, pode que ela ganhe 5 graus. De 30 ela vai para 35. Vai mudar o estado dela? Não vai continuar líquida, tá? Mesma coisa o vapor superaquecido. É um vapor que está a uma temperatura alta, tá? Tá um vapor a 150 graus Celsius. Por mais que ele perca um pouquinho de calor, baixe de 150 para 140, não vai deixar de ser vapor, tá? Então, o sistema também acontece isso, tá? Tem dois tipos de temperatura. Aquela temperatura que troca de fase e aquela temperatura que altera apenas a temperatura em si. Por exemplo, a água. Quando eu vou de 99 para 101, eu tenho troca de fase, de líquido para vapor. Mas quando eu vou de 101 para 130, não muda de fase, continua na fase gasosa. Mesma coisa é para temperaturas baixas. Quando eu tenho a 105 e baixo 10 graus, ou para 95, o que acontece com a água? Ela condensa e fica líquida. Só que de 95, que é uma água quente, para 50, que é uma água morna, tem uma boa grade de temperatura aí, mas o estado não altera. É isso que acontece dentro do sistema, tá? Então, aqui, entrada do dispositivo de expansão, entrou líquido saturado. Quando entra em um dispositivo de expansão, ao se expandir, esse líquido saturado, ele acaba formando um pouco de vapor. Então, entra líquido saturado no dispositivo de expansão e sai líquido mais vapor. Aqui na entrada do evaporador, tem o líquido mais vapor. Passou, né? Ele está um líquido mais vapor frio, bem frio, tá? A 0 graus naquele nosso exercício lá. Quando ele passa pelo evaporador, o produto que está perto desse evaporador está uma temperatura mais alta. Então, o calor vai do quente para o frio. Ele absorve a temperatura daquele produto e ele vai aquecendo. E esse líquido mais vapor vai evaporando, vai evaporando, vai evaporando. E aí se torna um vapor saturado, tá? Um vapor quente, não super quente. Quente, vapor, tá? Mas saturado. Quando, digamos, vou falando exemplos da água, que são temperaturas que a gente conhece, né? Tenho aqui uma água a 2 graus, tá? Entrou no evaporador, evaporou. Aí eu tenho uma água a 102 graus Celsius, que é vapor saturado. Então, está bem próximo da temperatura de evaporação.
Esse vapor saturado entra no compressor, aumenta a pressão, mas também aumenta a temperatura. Já era vapor, não tem outro estado para ir, tá? Então, continua vapor. Mas agora vai ser um vapor que antes estava a 102, 103 graus, um vapor a 180 graus. Então, se torna um vapor superaquecido. Vai sair do meu compressor, entrar no meu condensador, vapor superaquecido. Aquilo ali é um condensador que está em contato com a rua ou com água, vai resfriando e esse vapor superaquecido vai se tornar um líquido saturado. O que é um líquido saturado? É um líquido quente, né? É algo que está líquido, mas perto da temperatura de evaporação. Por exemplo, a água a 95 graus Celsius. É líquida, mas é uma água quente, tá? Que está perto da temperatura de evaporação. Depois entra no dispositivo de expansão e segue fazendo esse sistema aí. Ô, professora, Vale. essas temperaturas aqui é só fictícia, né? Ou é porque não é realmente água, é um gás que está ali, né? Por isso que a 30 graus ele fica vapor superaquecido. Isso. Não é fictícia. Não é água. Esses valores são de temperatura Do reais. gás, O que eu ali estou dentro. de fictício aqui é o exemplo da água. De forma nenhuma se usa Claro, é água o de fluido gás. refrigerante. É um gás. Tá? Tá, essa Porque a temperatura- água ela evapora a 100 graus. Um fluido evapora a temperaturas negativas. Por isso que os fluidos são condicionados em cilindros. Porque se a gente abrir, a temperatura ambiente ele evapora. Tá? Não é porque é um gás. Ele é gás a essa temperatura. Se eu levar ele lá para um lugar muito frio, ele não vai evaporar. Ele vai continuar líquido. Tá? Estou usando esses exemplos da água. Porque se eu usar um R22... as temperaturas mudam muito para a ideia que a gente está tentando criar na cabeça, tá? Por isso que aqui, ó, a água, aqui, ó, eu tenho o quê? Líquido mais vapor na entrada do evaporador, a 0 graus. A 0 graus, a nossa água já é quase sólida, né? Só que um fluido a 0 graus, ele ainda é líquido mais vapor. Professora, na realidade, então, é assim, a refrigeração nada mais é do que a troca de calor, né? A troca de energia, equilíbrio térmico. E o que está nos mostrando aí, o ciclo dessa troca passa pelo compressor que esquenta, aí dá uma resfriadinha no condensador, resfria no evaporador e esquenta de novo. Esse é o ciclo. Não resfria no evaporador. Ele aquece no evaporador. Ó, evaporador aqui. O evaporador não é o número 2 que vai a 0 grau. Sim, mas a entrada do evaporador a 0 graus. Depois ele vai... Não, aí a partir do número 4, já do que ele passa do evaporador para o compressor, ele começa a esquentar de novo. Tá. É que assim, ó, tem uma relação de pressão aí, tá? Ó, quando que o fluido ganhou calor? Ele ganhou calor no evaporador. Eu sei que está a 0 graus de temperatura. Só que não podem esquecer isso. Tem diferença da pressão, gente. Não é porque aqui é 0 graus que o fluido perde calor. Não, ele está recebendo calor. Poxa, se ele está recebendo calor, como é que ele sai aqui no 3 a 0 graus ainda? Tá? Porque aqui está uma baixa pressão. A pressão faz total diferença na temperatura, tá, gente? Por exemplo, essas temperaturas de água, 100 graus Celsius para evaporação, 0 graus para solidificação, isso é a pressão atmosférica. Se eu aumentar a minha pressão, a água não vai evaporar a 100 graus, vai evaporar antes, tá? Por isso que tem essa diferença de temperatura aí. Aqui, ó, o fluido está recebendo calor, tá? A temperatura está baixa, está 0 graus, só que a pressão também está muito baixa. Por isso que mesmo a 0 graus ele consegue retirar calor do meu produto. Então, mas professora,
Mas é isso que eu estou falando, olha. Mas de todos os pontos, a parte que retira calor é a parte no evaporador, porque Isso. ele fica gelado e ele gelado ele faz a troca térmica. O que ele faz? Ele absorve calor. Isso, exatamente. Então o líquido passa gelado ali, por quê? Vai Para ganhando retirar calor o e calor vai evaporando. e vai congelando. Está gelado, vai esquentando de novo. Aí, quando volta aqui, gela de novo para retirar mais calor. Isso. Ganha calor lá no evaporador e depois libera esse calor no condensador. Assim, ô professora, ele ganha calor do ambiente, mas o líquido que circula ali dentro é a parte mais gelada, ele gela. Isso. Exatamente. Porque a troca térmica, né? A parte mais gelada do líquido é quando passa no evaporador, exatamente para ele retirar o calor do ambiente. Isso. É a verdadeira lei de Lavoisier, tá, gente? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não tem como eu refrigerar um ambiente sozinho. Na verdade, o que eu faço aqui? Eu pego o calor em um ambiente e solto esse calor em um outro ambiente, aonde é interessante para mim, né? Eu pego o calor de uma sala, de uma câmara fria e jogo esse calor lá na rua. Vai fazer diferença na rua? Não, porque é um calor pouco em relação ao planeta, né? Mas eu não consigo criar calor ou perder calor. Eu tenho que transportar esse calor. O sistema de refrigeração é isso. Eu pego um calor e jogo num ambiente que é propício, tá? Pego esse calor aqui no evaporador de um produto de ambiente e jogo lá no condensador, para a rua. Quando eu tenho um sistema de aquecimento, o que eu faço? Eu inverto os ambientes. Quando eu quero aquecer um ambiente, o que fica dentro do meu ambiente? O evaporador ou o condensador? O condensador. Condensador, porque eu quero que ele jogue calor dentro do ambiente. Eu não quero que ele retire mais calor. Claro que tem vários dispositivos, né? Tem toda a parte ali técnica que é mais... que precisaria de muitas aulas. Mas um ar-condicionado inverter, basicamente, o inverter, porque o quê? Inverte a posição dos trocadores de calor. O que é evaporador passa a ser condensador. Mas professora, cada um faz a mesma. Oi. uma pergunta, só para eu ia perguntar sobre o ar-condicionado aqui, o Ariel. No caso, essa troca de calor seria o condensador seria aquela saída do líquido do ar-condicionado, por exemplo. A troca de calor seria essa. Pegaria o ar do ambiente e o que saísse de água seria essa troca de calor. O líquido, no caso. Tá, o líquido esse que sai é a condensação da água, tá? Não tem nada de fluido ali. Porque eu tenho os meus... O que é trocador de calor, gente? Trocador de calor nada mais é que vários tubos, tá? Que passam por um equipamento. O evaporador é um trocador de calor. O condensador é um trocador de calor. Trocador de calor é só um espaço pelo qual o fluido passa. Se é quente ou frio, não faz diferença. Temos esses dois trocadores de calor. Quando a gente quer aquecer o ambiente, eles invertem, tá? O condensador passa a ser aquele trocador de calor que está dentro do ambiente. O que é o líquido, a água que sai que o colega está falando, tá? Como aqui, gente, ó, tá quente, tá? Como aqui tá quente, nos dias que estão frios, principalmente, o que acontece com o ar? Ele também está mais úmido. O ar não é só ar, tá, gente? No ar tem partículas de água, poucas, mas tem. No caso de Rio Grande, tem muitas, né? Porque a gente tem um ar extremamente úmido. Aqui é 70%, 80% no verão. No inverno é normal ser mais de 90%, tá? O que acontece? Isso acontece nos vidros dos carros. Eu tenho uma superfície que está quente, né? Está quente, porque ali é um trocador de calor. Esse calor deveria mandar o calor para a rua. Só que está passando ar nesse meu trocador, tá? Nos meus tubos. Quando o ar encosta, principalmente nos dias úmidos, nós temos... Aí que entra, tá? Quando o dia está muito úmido, a gente tem um ar saturado na rua. É ar, mas tem boa quantidade de água ali no ar, partículas, tá? Que estão
em suspensão, porque é uma mistura de água com líquido, está em suspensão. Quando esse ar encosta na superfície que está quente, o que acontece com esse ar? Ele condensa. E aí, condensando, eu tenho líquido. O líquido que sai, né, nos tubos de refrigeração nada mais é que a água que condensou em cima dos meus tubos, que é direcionada, né, para fora. Mas isso é uma consequência do ambiente em contato com o meu trocador. Não tem nada a ver com o sistema, tá? Tanto é que se tu pegar um lugar extremamente seco, como tem alguns pontos no Brasil, a quantidade de água que sai ali do ar-condicionado é muito pouca em relação a cidades como Rio Grande. Ô, professora, o ar-condicionado funciona da seguinte maneira, então. Eu tenho o meu condensador, o meu evaporador, que é a parte gelada, e o meu condensador. Dentro eu tenho um exaustor, um duto que puxa o ar e faz o ar circular. Quando eu quero quente, ele circula pelo condensador, aí faz a troca térmica do ar, que o ar passa ali pelo troço quente e joga quente. Quando eu quero ele gelado, ele passa pelo evaporador, que gela. Aí, essa água que a senhora está falando, é exatamente essa passagem da água ali, a diferença drástica de temperatura, condensa e pinga. Isso. É isso aí? Isso mesmo. Tá? A água que sai do ar-condicionado, né? Aquilo ali é uma consequência, é um problema, que não tem solução, tá, gente? Mas, por isso que, em teoria, a gente nem calcula, não tem. Aquilo ali acontece porque é uma relação de ar com o sistema, mas não tem nada a ver com o sistema, com o funcionamento do sistema, e também não influencia em nada, tá? É uma consequência. Mais dúvidas? Ou algum outro assunto? Refrigeração é um assunto bem interessante, né? Que a gente começa a falar, vão surgindo dúvidas aí. O sistema de refrigeração aí que a senhora falou, já entendi bem, achei bem legal. Essa parte aí ficou bem entendida para mim. Eu sei que são vários conceitos novos que a gente vai desconstruindo, né? E são vários detalhes e tal, mas é interessante. Quando a gente começa a entender o sistema, a gente entende como ele de fato funciona, tá? E o legal de refrigeração, gente, que claro, vai ter vários compressores, pode ter compressores em estágios, mas se vocês pegarem uma planta comercial, industrial de sistema de refrigeração, tá? Entendendo isso aqui, o arroz com feijão, tenho certeza que vocês vão pegar aquela planta, riscar. Ó, aqui eu tenho área de baixa e alta pressão, aqui eu tenho área de alta e baixa temperatura, tá? Aqui eu vou ter a expansão, aqui a compressão, aqui a troca de calor, tá? Pode ser gigante. As áreas, as componentes são só esses. Aí, claro, né, que um sistema grande vai ter uma válvula diferente, vai ter uns dispositivos de segurança, mas tudo que vão se acrescentando. Os componentes principais são esses, tá? Sempre. Ia comentar uma outra coisa, agora me fugiu. Tá? E isso, sempre tem um lado de baixa e sempre tem um lado de alta, tá, gente? Às vezes, isso é algo interessante de conversar. Em sistemas grandes, a professora me ensinou que eu tenho sempre duas pressões, uma de baixo e uma de alta. Mas aí lá na indústria eu fui ver um sistema, tem 4 pressões. Por quê? Nada mais é que uma retirada, tá, de pressões intermediárias. As pressões mais importantes são as mesmas. O que eu quero falar com isso? Deixa eu mudar a tela para vocês aqui para ficar claro. Aqui, tá? Tem o meu sisteminha lá, tá? Quando entra no compressor, eu vou fazer um desenho aqui, tá? Saiu aqui, ó, do evaporador, tá? Saiu do evaporador. Entra onde? No compressor, tá? Do compressor vai para onde depois, gente? Condensador. Fica na ponta da língua, isso aí, ó. Tá? Do compressor. O que se fazem em sistemas grandes? Em vez de ter um único compressor, eu tenho 2, tá? Porque são principalmente sistemas que trabalham com congelamento, né? Um compressor só não consegue fazer todo aquele trabalho, porque
grade de temperatura é muito grande. A temperatura ambiente é sempre aquilo ali, 25, 26. Pô, eu quero congelar, então 0 graus de temperatura baixa não me adianta. Eu tenho que ter menos 20. De menos 20 até 26 é uma grade muito grande. Então, eu posso fazer sistemas em cascata. Ó, um compressor ligo ao outro. Cada um vai aumentando um pouco a pressão, tá? Se eu vou trabalhar com 2 pressões só, não interessa se eu tenho 3, 4 compressores, tá? E daqui, ó, vai para o condensador. Não interessa se eu tenho 3, 4 compressores. Mas eu posso, que é o que chamam de sistemas com sangria, tá? No meio destes compressores, puxar um duto para um outro condensador, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho pressão de 10, vou botar aqui, valores pequenos, de 1 bar para 10 bar e de 10 bar para 20 bar, tá? Qual a minha pressão de baixa do sistema? 1 bar. Qual a minha pressão de alta? 20 bar. Só que eu posso, tá? Em vez de todo o fluido que sai do primeiro compressor ir para o segundo e depois do terceiro, eu posso fazer uma sangria aqui, ó. Pegar parte deste fluido e direcionar para um outro condensador. O sistema principal, pressão de baixa, 1 bar, pressão de alta, 20 bar. Só que se eu puxar um outro sistema aqui no meio do caminho, eu vou ter uma pressão intermediária de 10 bar. Quando que eu uso pressões intermediárias? Quando eu trabalho com temperaturas intermediárias. Por exemplo, eu tenho na minha planta uma câmara frigorífica e uma câmara de congelamento. Então, as pressões da minha câmara de congelamento vão ser maior, tá? Só que a minha outra câmara não precisa de temperaturas tão baixas. Então, quando eu for comprimir a minha pressão mais alta, eu faço uma sangria para a temperatura intermediária, tá? Eu divido meu sistema ali, porque parte da minha capacidade é para congelar, muita capacidade. Mas parte da capacidade é só para resfriar, manter resfriado. Então, uma capacidade menor, tá? Mas aí é uma questão de escopo, de organização do meu sistema, tá? Tem 1, 2. Mas como ele funciona, é esse sisteminha aí, tá? Certo, pessoal? Fizemos o primeiro exercício, tá? Passo a passo aí para ficar bem claro. Amanhã a gente vai fazer outro com entrada de pressão. Tenho certeza que já vai ficar mais fácil aí. Mas vamos começar ele inteiro e terminar ele inteiro. Tá? Vamos encerrar nossa aula, então. Tá quase no nosso horário. E vou mandar ele. Vale. Só queria lhe fazer mais uma pergunta. Pode fazer. O condensador e o evaporador, eles são sistemas que tem toda, não é só tubulação, ele tem todo um sistema que faz ele condensar e evaporar, né? Não, são só tubulações. Só tubulações. O que faz condensar e evaporar? O movimento dele? Não tem nada, são só tubos mesmo, tá? O que faz condensar ou evaporar? Cálculos certos de entrada de temperatura do fluido e pressão. Se o fluido entrar na temperatura e pressão certa, quando passar pela minha câmara e aquela câmara ter calor, naturalmente vai retirar o calor. A troca térmica funciona de forma natural, tá, gente? Tanto que vocês têm uma xícara grande de café. Se botar um pouquinho de café, a xícara vai resfriar o café, né? Se vocês encherem a xícara todinha, o café vai resfriar a xícara por causa da quantidade, tá? Então, a troca térmica sempre acontece de forma natural, eu não preciso fazer nada. Basta fazer com que o meu fluido passe pelo meu tubo. A troca térmica acontece de forma involuntária, né, gente? O fluido não tem contato com o ambiente. O fluido vai esfriar o tubo vai resfriar o produto, ou o inverso, né?
o meu tubo está frio. Por que o meu tubo está frio? Porque dentro está passando um fluido frio. Então, o tubo vai aquecendo com o ambiente, consecutivamente, o fluido vai aquecendo com o ambiente, tá? Professora. Não tem nada ali, só o tubo mesmo. Então, esses cálculos dependem todo do material que tem dentro também para fazer a troca térmica? Sim, sim. Depende também do equipamento que eu estou utilizando. Existem materiais específicos, né, para ter os meus tubos de refrigeração. Não só por causa da troca térmica, mas também por causa dos fluidos, tá? Tem fluidos que exigem materiais. Por exemplo, amônia, eu utilizo tubos, tá? Mais espessos. Isso para troca térmica é bem ruim, porque eu demoro muito para aquecer ou esfriar um tubo espesso. Só que como a amônia é tóxica, eu não posso correr o risco de ter vazamento. E às vezes acontece muito isso também, tá, gente? Eu ter fluidos intermediários. O que é fluido intermediário? Para não passar, por exemplo, tem pessoas trabalhando na minha câmara fria. Se é uma câmara fria que o Henry vai lá, bota o produto, fecha a câmara, vai embora, eu posso passar nos meus evaporadores amônia, não tem problema. Se é uma câmara fria na qual pessoas trabalham o turno inteiro, eu não posso passar por dentro dos meus evaporadores e toda coisa amônia, porque se acontecer vazamento, todo mundo morre, tá? Não pode. Então, o que que faz? O evaporador de amônia passa, tá, por dentro de um tubo de água. E essa água vai ser direcionada por um tubo que vai passar dentro da sala. Então, acontece mais troca térmica, entendem? Antes da sala, eu tenho um tanque de água e essa água passa por um tubo e este tubo passa na sala que as pessoas estão. Então, o que que acontece? A amônia, na verdade, ela resfria a água. E a água, quando passar dentro do ambiente, que vai resfriar o ambiente. Tenho perda térmica aí? Claro. Só que simplesmente não é liberado pela segurança passar amônia dentro de tubos que pessoas estão trabalhando. Então, eu me obrigo a fazer isso. Resfrio um fluido para esse fluido resfriar o ambiente. Então tá. Só isso aí, depois a gente conversa mais. Boa noite, professor. Então tá, amanhã conversamos mais sobre refrigeração, tá? Boa noite a vocês, até amanhã. Boa noite para todo mundo aí, hein?